que você vai ver agora é uma reportagem que divide opiniões. Você que está me assistindo, por exemplo, é do tipo que educa o seu filho com o pulso firme ou aquele que é mais tranquilo? É aquela criança que quando chora, você já, meu Deus, o que foi? O que foi? Ou eu particularmente, tenho um jeito. O Lombardi, não sei, teria outro. Você de casa teria outro. O meu filho, quando está chorando demais, opa, respira. É a técnica de eu respirar. Enquanto continuar chorando, não vai. Se pedir as coisas chorando, não ganha. Respira, conversa comigo, vamos entender. Garotão de 2 anos. Mas, cada um tem um limite, certo? Me dá essa imagem que foi colocada nas redes sociais e o que deu de gente falando. Me dá o áudio, eu quero ouvir o rapaz falando. Volta o vídeo, volta lá. Volta o vídeo. Aí, o cara vai falar agora, pode soltar. 13h57, presta atenção. Vai dar uma freada agora no carro em movimento. Opa, caiu o moleque. Muita gente vai me julgar. Mas você fala, senta certinho, coloca o cinto. Às vezes o único jeito de aprender é assim. Infelizmente. Ah, tá vendo? Tô falando pra você, mano. Vem cá, o menino tem apenas 5 anos, ele não gosta de usar o cinto, como você viu o pai falando. Ele queria ficar só deitado no banco, aí o Alisson, que é o pai, teve essa ideia, deu aquela freadinha, o moleque caiu e depois ele usou isso como uma conscientização. Se você não me obedecer, tem consequência. O que você acha disso? Nós fomos fazer uma reportagem para mostrar outros exemplos de pais que também têm o seu próprio jeito de educar a garotada. Em dias atuais, onde muita gente fala que você não pode bater na criança e que deixar de castigo também não é uma boa solução, o que você acha? Você de casa, o que você pensa? Quer ouvir a opinião do Lombardi? É isso, meu diretor? Você quer que o Lombardi fale agora ou depois? O Lombardi, eu ia chamar a reportagem de eu enumerar. O Edu disse o seguinte, passar antes da reportagem, peça para o Lombardi. O que ele faria numa situação dessa? Aí eu acho exagerado. Eu conversaria sempre com meu filho todos os dias. Coloca o cinto, não tira. Coloca o cinto, não tira. Coloca o cinto, não tira. Isso eu não faria, em hipótese alguma. É? Em hipótese alguma. Até porque antigamente não era assim não, né? Não tinha esse negócio de conversar. Mas a conversa que a minha mãe tinha comigo era com uma vara na mão. Os tempos são outros. É. Os tempos são outros. Eu lembro da minha mãe, ô moleque, se eu for aí, rapaz, eu faço você engolir esse cinto de segurança, hein? Você não me faça, e aí? Coloca o cinto! Ou quando você se trancava no banheiro e falava assim, não, sai, é só uma conversinha rápida. Sai que eu só quero conversar rapidamente com você. E a conversa rápida era... Lombardi, eu nunca deixei de amar minha mãe, muito pelo contrário, né? Minha mãe é maravilhosa. E quando eu falo isso, não é porque eu digo que minha mãe era uma carrasca. Pelo contrário, minha mãe é uma heroína, maravilhosa. Minha mãe é incrível. Mas esse tipo de atitude, eu confesso para você, eu não tenho filho. Se fosse meu filho, eu não adotaria isso. E olha, eu estava observando, se você olhar depois, por trás do para-brisa traseiro, é uma avenida ali. Não é uma rua que ele fez um testezinho, não. Ele está numa avenida lá. Está numa avenida. Gente, esse negócio de educar filho é tão diferente, né? Cada um tem uma opinião. Eu tenho a minha. Posso falar? O Lombardi já falou a dele, eu posso falar a minha? Eu falo depois que a matéria for ao ar. Pode rodar, põe aqui. O vídeo causou polêmica. O pai tem um plano para dar uma lição ao filho que não quer usar o cinto de segurança. O menino está deitado no banco de trás do carro. Certinho, coloca o cinto. Às vezes o único jeito de aprender é assim. Infelizmente. Ah, tá vendo? Tô falando pra você, mano. Muita gente vai me julgar. Mas você fala, senta certinho, coloca o cinto. Às vezes o único jeito de aprender é assim. Infelizmente. Ah, tá vendo? Tô falando pra você, mano. O pai tem um plano para dar uma lição ao filho que não quer usar o cinto de segurança. O menino está deitado no banco de trás do carro, distraído, tomando água, até que, de repente... O pai freia bruscamente e o garoto cai no assoalho do carro. Ele se levanta, assustado, e o pai já começa a se explicar. Muita gente vai me julgar. Mas você fala, senta certinho, coloca o cinto. Às vezes o único jeito de aprender é assim.
Alisson acertou quando disse que seria criticado. O castigo que ele aplicou no filho dividiu opiniões na internet. Teve gente que concordou. Essa mãe escreveu: "Tá certo, tem criança que finge não ouvir ou entender o que os pais falam." Esse aqui comentou: "Pai raiz, o meu não tira, mas se tirar, é exatamente isso que vou fazer." Mas algumas pessoas acharam a atitude errada. Essa mulher disse que a obrigação de colocar o cinto na criança é do pai, já a do filho, obedecer. Já essa afirmou que o pai colocou o próprio filho em risco. Um tombo desse pode ter machucado a coluna. Melhor conversar. Nas ruas, a lição que o Alisson deu no filho também provocou debate. A melhor forma é a conversa, é explicar, tentar conversando mesmo. O pai tem que educar o filho e hoje em dia as crianças hoje em dia não tá fácil, né? Cuidar de criança, né? Então, a senhora não acha exagerado que tipo ele... Não achou? Não acho. Existem outras formas de educar. Alisson explicou por que tomou a atitude. Estávamos no supermercado e ao sair do supermercado entramos no veículo, colocamos o filho mais novo na cadeirinha, colocamos o cinto e o Ben, o mais velho, sentando do lado dele. Escutei o barulho, colocando o cinto e falei, tudo bem, 10 a 10. Entramos no veículo, na hora que eu liguei o carro, eu escutei clec. Opa, olhei para trás, o Ben deitado no banco de trás. Filho, coloca o cinto. Finge que não tá me ouvindo. Ben, coloca o cinto, filho. Você sabe que é perigoso. Não colocou o cinto. Aí eu parei para pensar. Eu olhei do lado, logo à frente tinha uma placa de pare. Liguei o veículo, saí da vaga de estacionamento do supermercado e vi uma placa de pare logo à frente. Eu falei assim, eu vou mostrar para ele de um jeito bom como que funciona a falta de cinto no veículo, como é perigoso. O Alisson não foi o único a causar polêmica. Claro que cada pai ensina de um jeito, mas a forma como alguns tentam educar os filhos pode gerar controvérsias. E agora as divulgações dos castigos na internet viraram uma tendência. De dentro do carro, esse pai grava o filho correndo pela estrada a caminho da escola. Chove e faz frio no momento. Ele obrigou a criança a ir a pé para o colégio, depois do menino ser suspenso do transporte escolar por mau comportamento. Neste outro vídeo, uma menina grita para entrar no carro. Ela estava sendo repreendida pela mãe por fazer birra. Castigo aqui foi deixar a menina chorando. No Canadá, um caso parecido com aquele dos Estados Unidos. Aqui, a mãe fez os filhos andarem 7 quilômetros até a escola porque eles se comportaram mal na van escolar. A caminhada durou 2 horas e as crianças carregavam cartazes. Num deles estava escrito: "Fomos desrespeitosos com o motorista e mamãe nos fez caminhar." Aqui em São Paulo, uma mãe levou a filha à escola com balde, bucha e sabão. A adolescente foi obrigada a limpar as mesas que tinha riscado durante a aula. Olha aí que bonito. Vamos, esfrega direito. Vamos, a de trás também. Castigos sempre fizeram parte da educação de várias famílias. Só que agora, com o celular na mão, muitos pais escolhem, além de castigar, filmar a punição e expor nas redes sociais. Isso levanta um outro debate. Qual o limite entre educar e maltratar? Punir expondo os filhos é saudável? Para essa psicóloga, a exposição na internet pode provocar traumas nas crianças. Gravado e exposto nas redes sociais, isso pode trazer uma consequência ainda mais grave para as crianças, como, por exemplo, a criança ter medo de errar, a criança ter medo de contar as coisas para os pais, porque ela teme a punição que ela vai sofrer. E em vez disso aproximar os filhos dos pais, acaba afastando ainda mais. Nas ruas, mesmo quem concorda que o castigo seja uma solução, muda de opinião quanto a expor na internet. A rede social é perigoso para vários pontos e expor a criança assim não é legal. Eu não faria isso com meu filho. Tem mães que passam para os filhos o que aprendeu com as mães, tem mães que fazem diferente, mas manter dentro de casa, postar na internet, eu não acho válido.
O Alisson não se arrepende de ter gravado o vídeo. Ele garante que o filho aprendeu a lição. Mas no final de tudo isso, se resultou no quê? Ele aprendeu a colocar o cinto. Depois disso, ele entra no carro, coloca o cinto e não sai mais. Porque ele viu que foi uma freada fraca, mas a queda pode machucar. Então, se for um acidente mais sério, então pode acontecer coisas piores com ele e com outras pessoas que estão com o cinto. E você, concorda com a atitude do Alisson? O Lombardi, tem uma foto que nós colocamos, eu e você estamos nessa pose aqui, né? Isso. Colocamos nas redes sociais e o pessoal está perguntando aí, Passaia, era o Lombardi já te educando? Não, agora vem cá, falando em educar, você tem um filho, Bruno. Eu tenho. O que você faria com o teu filho? Lombardi, eu acho que de tudo isso, tem uma coisa que é interessante, que é diferente dos tempos antigos. Tem pais que estão educando os filhos e colocando nas redes sociais. Esse ponto eu acho perigoso porque você colocou na internet e fica eternizado. Você não sabe se depois vão fazer chacota com teu filho, se ele vai sofrer bullying. Esse negócio de você mostrar a educação que você dá nas redes sociais, esse é o ponto que eu acho extremamente complicado, tá? Eu não colocaria. Porém, eu não condeno esse pai aqui não. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu acho que, na verdade, é tão complicado cada um ficar opinando sobre como educar os filhos dos outros. Mas eu imagino que esse pai, se ele errou um pouquinho a mão ou não, ele conseguiu o objetivo dele, que foi mostrar para o filho que se por um acaso o carro bater e tiver em movimento e ele não tiver com cinto de segurança, ele vai sofrer um acidente, porque aqui estava bem devagarinho. Então ele conseguiu mostrar para o filho dele o que ele queria. Se for ideal, se foi ideal ou não foi, cada um vai ter uma opinião. Eu não condeno o pai. Porque eu só imagino, se eu puder dar um conselho de amigo, cuidado, mas cuidado de verdade, sobre esse negócio de você não desejar que o teu filho chore nunca. Chorou alguma... Ele chorou, você está em cima, sabe? Porque a psicologia fala que o choro da criança mais tarde se transforma em reclamação. E a criança que agora, ela chora, ganha tudo o que quer dos pais. Ela chora, não tem castigo. Ela chora, ela pode tudo. Quando ela crescer, ela não vai chorar na empresa, porque é feio chorar quando você é adulto. Ela vai ficar reclamando. Aí se torna essas pessoas que reclamam de tudo e por isso são um saco, por isso não dão certo em relacionamento nenhum, por isso não dão certo no trabalho. Você castra o teu filho para a vida. Sabe por quê? Porque ninguém vai suportar estar perto do seu filho depois. A criança tem que saber que às vezes ela tem que ficar quietinha. Isso é o que eu penso. Meu filho tem 2 aninhos. Ele tem que ter limite. Ele não pode tudo. A vida não é assim. Ah, mas você tem que ensinar para o teu filho que ele é capaz de fazer o que ele quiser. Gente, capaz de ser o que quiser é uma coisa. Fazer tudo é outra. Ele não pode tudo. Tem regra, pronto e acabou. Ah, eu não concordo. Fica quieto. Não tem esse negócio aqui em casa, não. É o que eu faço com o meu filho. Não sei se serve para você. Lombardi não concorda. Não. Lombardi é mais no diálogo, né? Cada um educa como pode. Agora, com violência, eu acho que não é o correto educar. É isso. É que eu não acho violência, viu? Meu filho esses dias, de verdade. Esses dias o meu filho, pela primeira vez, ele não foi no supermercado, ele se jogou no chão. E aí, Lombardi? E aí? O que você faria? Eu levanto. Eu vou te... Vem cá, filho, vamos embora, vamos lá, vamos colocar um biscoitinho pra Lombardi, você. Ele levanta, ele vai... Você tenta levantar, ele... sai daqui! Aí você pegou... ele vira uma geleia, assim, ninguém consegue segurar. Aí não levanta, Lombardi. Aí você enquadrou o Bruno. Bruno, já te falei. Sabe o que eu fiz? O quê? A minha mãe estava comigo, ela falou, rapaz, não faz isso que o pessoal olha, vai entender errado. Eu falei, não, mãe, eu vou fazer. Levanta daí, menino. Que isso? Levantou na hora, Lombardi. Que é levantou isso? na hora. Eu não cheguei a bater, mas levantou na hora. No tempo do meu pai, ele tirava o cinto.